Bem-vindos ao Conecta RH. Esse que é o podcast da ABRH Seccional Mato Grosso. Estamos felizes de ter você aqui conosco. Esse podcast que é dedicado a desvendar as conexões humanas entre as empresas, as lideranças e os RHs. Vem com a gente. Eu sou Leandro Santos, diretor de relacionamentos aqui da Seccional. Estamos aqui hoje com um convidado maravilhoso, André Souza. Ele que é CEO da Futuro SA. Eu vou ler aqui, convidado, e aí depois você me ajuda, tá? Olha essa frase maravilhosa que está aqui na bio da Futuro SA. Transforme a cultura e o RH da sua empresa. Nesse episódio a gente vai falar sobre liderança, futuro do trabalho e pegar aí algumas atualizações com o André do que ele está vendo aí no mercado corporativo. Agora, daqui 1 ano, daqui 5, daqui 10, se é que ele tenha, ok? Contamos com a sua participação e já segue aqui nós em todas as redes sociais. Vou falar para você, Conecta RH no YouTube, Conecta RH no Spotify, Conecta RH pode nos procurar no Instagram. E se você também não segue a BRH do Mato Grosso no Instagram, já segue a gente lá. Ok? André, muito obrigado pelo seu aceite ao nosso Conecta RH. Bem-vindo. Eu que agradeço o convite, felizaço aqui de participar do podcast. Vamos trocar várias ideias aqui sobre o futuro do trabalho, dos negócios, das organizações. Vai ser um prazer. Vocês notaram aí o sotaque, né? Um carioca, mas que veio diretamente de São Paulo. Isso. Aqui em Cuiabá. Tá fresquinho aqui? Bem, né? É que eu tava com saudade de um calorzinho, né? Que lá em São Paulo tá sempre 14 graus, 15 graus, né? Falei, pô, eu vi lá a temperatura, a previsão do tempo, vai fazer um quarentinha lá em Cuiabá, nada melhor que um quarentinha para um carioca, né? Beleza. Ô André, tive a satisfação de assistir sua palestra, né? Conheço a Futuro SA. E para os RHs que estão nos ouvindo, né? O que você enxerga aí, e você tem um conceito, é lógico, a gente falar da liderança do futuro, mas essa liderança que tem um mote ali, né, de competências e de situações que a gente tem que tomar cuidado para aprender agora e usar no futuro e no presente. Mas o que é esse líder do futuro, né? O que ele tem que se preocupar? E um termo que você usa e que eu achei maravilhoso, essa liderança ambidestra, né? Explica para nós o que vocês enxergaram na Futuro SA para esse novo modelo de liderança. Perfeito, vamos lá. Bom, ambidestria, né, como eu compartilhei lá na palestra, é a questão de você, né, poder trabalhar tanto com a mão direita quanto a mão esquerda, ou chutar com o pé direito com o pé esquerdo. É uma visão que você complementa, né, talvez o lado direito com o lado esquerdo do cérebro, né? Quando a gente fala de liderança ambidestra, a gente sabe que historicamente a liderança sempre foi muito boa em fazer determinadas coisas, porque historicamente, né, sempre foi assim, dar ali as ordens, gerar ali resultados para a empresa. Então, quando a gente fala da liderança ambidestra, é um equilíbrio entre aquilo que o líder já faz muito bem historicamente, mas com novas necessidades que o mundo está precisando, que as pessoas estão precisando. Então, alguns pilares, né, por exemplo, desse equilíbrio, é equilibrar, por exemplo, o foco no presente, que todo gestor é pressionado por resultados de curto prazo, e isso acaba interferindo ali no dia a dia, né, das equipes, mas equilibrar isso com uma visão um pouco mais de médio e longo prazo, conhecendo um pouco mais as tendências, desafios das novas gerações, desafios que a empresa está enfrentando considerando as novas tecnologias. Então, esse equilíbrio entre não basta apenas eu saber entregar muito bem os desafios do presente, mas eu também tenho um olhar para o futuro. Por outro lado, a gente já observa também que a liderança ela sempre foi habituada muito em dar as respostas, né? Todo mundo faz as perguntas para o chefe, né? Chefe, como é que eu faço isso? Como é que eu faço aquilo? E a gente já sabe, né, que todo mundo está usando o ChatGPT, vai lá, a resposta está na inteligência artificial, né, a qualquer hora. E muitas vezes o líder ele esquece que, na verdade, a gente está vivendo um mundo onde são valorizados muito mais a capacidade de fazer perguntas do que necessariamente dar as respostas. Nossa. Então, Pô, esse é o corte, tá? equilibrar
muito bem essa habilidade que já é natural, né, de dar as respostas, porque muitas vezes esses líderes vêm de um lugar de muita competência e conhecimento técnico, e equilibrar isso com uma visão que permite não só a ele também descobrir coisas novas, mas também desenvolver suas equipes para eles fazerem suas próprias perguntas, terem pensamento crítico, pensamento analítico, que vai ser aí uma base importante para o futuro. Nós temos uma base da economia do Brasil de maneira geral, mas aqui no Mato Grosso não é só ela, né? Mas tem um segmento do agro, mas tem outros segmentos, né? Área de serviços, indústrias. E esse líder, a gente está falando da liderança, mas aí você já entrou nesse ponto. Ele estar aberto a um novo conhecimento, porque talvez o que levou ele a estar naquela cadeira é de fato ele ser um especialista, muito bom naquilo que ele era e foi reconhecido com uma posição mais elevada. Beleza. Mas aí você também fala disso, né? Nem era agora, mas você já falou que foi o gancho. Eu falei, opa, então já vamos, né? Eu falo do tesão, você fala não só do tesão, né? Calma, que vocês vão esperar o que é. O André vai explicar. Mas hoje, então, tem aí algumas empresas e alguns estudiosos falam, não, seja especialista, você vai ser reconhecido. Já outros, a maioria, e que é a tendência minha, do Leandro, o generalista, né? Que ele está sendo mais reconhecido. Por que eu estou falando isso? E comentei do agro, mas de maneira geral outros segmentos. Essa falta de mão de obra, que parece que sempre existiu, mas que hoje é muito maior, inclusive com o inteligência artificial e tudo que tem acontecido, né? Esse líder, as empresas e a Futuro S.A., você, os seus gestores, qual que é essa tendência? Não é só o tesão, então você faz aquele diagrama para nós. Quem é esse novo profissional? Né? A gente está no futuro, mas que ele já está trabalhando aqui hoje. É o generalista? É o especialista? Para onde que a gente vai, cara? Porque esse líder, o que ele fazia já não é mais o que ele fazia. É o que ele fazia e mais alguma coisa, né? Para onde que a gente está indo? Acho que todas as características elas servem para necessidades específicas de cada empresa, né? Então, óbvio, a gente já teve ali a era dos generalistas, algumas organizações na era ali dos especialistas, os profissionais T, né? Aqueles que têm ali uma profundidade num tema e conhecem um pouquinho de outros temas. Mas o que a gente observa hoje, até por conta da quantidade de informação e conhecimento que a gente está sendo exposto, a gente está vendo surgir, né, uma característica de profissionais que estão se diferenciando mais no mercado, que a gente chama na Futuro S.A. de polímatas digitais. Polímatas. E o que seriam os polímatas digitais, né? Se a gente quebrar aí as duas palavras, né, o que é um polímata em primeiro lugar? Ele é uma pessoa que ele tem um profundo interesse em diferentes disciplinas. Então, eu falo assim, poxa, André, então ele é um multi-especialista? Ele é também um multi-especialista, só que tem um complemento nessa história. Ele não só tem interesse e conhece muito bem diferentes temas, ele tem o diferencial de fazer excelentes conexões entre esses temas. Então, é aquele profissional de RH que tem um profundo conhecimento, por exemplo, de marketing e finanças, que vai ser capaz, às vezes, muito mais de ter uma interação muito mais efetiva com o líder de negócios, porque vai entender muito bem de finanças, vai entender de marketing também, e vai conseguir, muitas vezes, produtificar ali, né, todas as soluções de RH internamente de uma forma muito mais eficiente do que talvez o RH tradicional, que é especialista apenas em RH, só falou em RH, convive apenas com pessoas em RH, né? Então, essa é a ideia da polimatia, né? Dessa característica de você ter interesse e profundidade em diferentes disciplinas que se conectam para resolver um desafio de uma forma totalmente diferente do que o esperado. Né? Então, essa é a principal característica. Olha que legal, nem foi combinado, mas o nosso mote de comunicação do CONAR este ano, né, que é o maior congresso da América Latina de Recursos Humanos, você que não foi ainda, já entre em contato conosco aqui na BRH do Mato Grosso e vamos. Seremos a maior delegação do Brasil lá no CONAR. Qual que era o mote? Potencializando conexões. E o nome do nosso podcast?
Conecta RH Cast. Então você está vendo que o próprio universo está conspirando para essa questão das conexões entre diferentes temas. Isso. E isso é potencializado por... Qual é o lance do digital? Polímata a gente já entendeu. E por que o digital? Porque nunca antes na história da humanidade a gente teve tanto acesso a conhecimento. Então, para qualquer pessoa que sempre teve muita curiosidade por conhecer e se aprofundar em determinados temas e desenvolver-se como um polímata, nunca foi tão fácil, né? Na época lá do Leonardo da Vinci, né, que é o polímata clássico, pô, o cara tinha que ter uma mentoria de um pintor super experiente, ele tinha que observar ali o movimento dos pássaros para fazer, de repente, uma pintura, ele tinha que observar ali a anatomia para fazer uma escultura. Então, cruzar todos esses conhecimentos para criar algo totalmente novo era muito mais difícil do que hoje, né? Com a IA a gente pode expandir essas habilidades de forma muito rápida, né? Eu nunca pensei que eu poderia ser um designer, um publicador de vídeo, uma pena na minha palma da minha mão, né? Aqui, mas aí você falando isso aí me deu um insight. Por exemplo, na minha época de estudos, nós não tínhamos em casa, mas aquelas pessoas que tinham uma condição financeira muito boa, comprava a famosa Barça, né? Sim. Que eram aqueles livros que falavam sobre tudo, que tinha... Era o Google. Era o Google, era a Barça. Beleza. Entendi você. Então vamos pegar nesta época o do Leonardo da Vinci, que você foi um pouco mais antigo do que eu, né? Sim, sim. Você estudava e tinha um conhecimento profundo daquilo que você estudava, que poderia ser 1, 2, 3 temas. Beleza. Ok? Beleza. Hoje você tem acesso rápido e em grande quantidade de qualquer assunto na palma da mão. E aí, quando a gente fala do generalista, como que a gente consegue organizar para ele não ser raso demais? Né? Ou então, eu sei disso aí, mas ele não sabe com profundidade para resolver o problema e não só com um remédio. Porque o remédio é só para passar, mas e qual é a causa, né? Você me entendeu? Não, super entendi. O grande diferencial hoje com a explosão de produção de conteúdo, onde cada um de nós vira ali um especialista ou um potencial criador de conteúdo mesmo, é que isso exponencializou a ponto da gente não conseguir acompanhar. Então, um diferencial importante hoje pro desenvolvimento de qualquer pessoa é um negócio chamado curadoria do conteúdo. Você tem que ter uma classificação muito clara de quem são realmente as pessoas que você não pode deixar de consumir o conteúdo, né? Isso vale para as redes sociais, vale para o YouTube. Tipo assim, quem são os top 10 pessoas que, tipo, você não vai ficar rolando a tela aleatoriamente. Não, você vai de forma ativa e proativa. São essas 10 pessoas, eu tenho que ver o que aconteceu essa semana. Eu assino as newsletters, recebo no meu e-mail, ou eu ativo as notificações, quando essa pessoa postou algo eu recebo. Então não pode ser, por mais que eu siga 1000 pessoas, ou 10.000 pessoas, eu tenho que selecionar quem são os top 10, top 20, né, publicações ou pessoas que eu preciso acompanhar. Você falou, foi uma chave. Eu até olhei aqui quantas pessoas que eu tô seguindo um pouco, mas você falou de 10, 10 pode ser... Eu entendi, porque aí você recebe de uma maneira mais... faz a curadoria. Orientada, né? Orientada e dentro do conteúdo que você quer se especializar, principalmente nas redes sociais, né? Sim. Então você tá ali, você segue 1000 pessoas, 2000 pessoas. Cara, você vai estar bombardeado a todo momento. Então você segue... quem você quer modelar, né? Que o conteúdo tá aí, ele já existe, mas como que você quer passar o conteúdo? Né? É que houve, nesse caso da questão do desenvolvimento das redes sociais, teve uma mudança muito importante que a gente não sentiu o que aconteceu, mas a gente manteve o nosso comportamento lá de trás, que é o seguinte: antes a gente consumia quais conteúdos nas redes sociais? De quem a gente seguia. Era assim que o algoritmo funcionava, né? Eu seguia o Leandro e seguia o André, seguia a Maria, eu recebia os conteúdos do Leandro, da Maria e do André. Houve uma mudança chamada TikTok, que é o seguinte: não me interessa quem o Leandro segue, o que interessa é o comportamento do Leandro no momento que ele está consumindo o conteúdo. Então, se no momento que o Leandro está consumindo o conteúdo, ele parou alguns segundos a mais porque ele viu um vídeo engraçado,
eu vou mandar vídeos engraçados para ele. Quem for. Não importa se ele tá seguindo, se ele não tá seguindo. Nossa, gente. E foi o TikTok que fez isso acontecer. O que aconteceu? Isso gerou um fluxo de pessoas indo para o TikTok. E aí o que as outras redes sociais fizeram? Replicaram o mesmo modelo. Então, só que a gente não mudou o nosso hábito de consumo de conteúdo, que era quando a gente consumia apenas as pessoas que estavam na nossa conexão. Só que o algoritmo mudou. Então a gente se vê lá consumindo conteúdo de pessoas que a gente nunca viu na vida, né? Então é por isso que a curadoria ela é ainda mais importante. Mas aí tem um profissional. Vamos pegar de todos os níveis hierárquicos de uma organização. Eu do RH, um operador ou alguém de uma área administrativa, um auxiliar, um assistente, e o líder, um gerente, um CEO, não interessa. Eu, com o meu celular, o que você orienta para eu fazer essa curadoria? Olha, faz isso aqui para você não se perder nos conteúdos. Então, se a gente está falando do ponto de vista profissional, ele está envolvido em quê? Sonhos e aspirações daquele profissional. Então, se eu sou um profissional, um analista, eu estou num nível mais ainda inicial da minha carreira, né? Sou um operador, sou um técnico, etc. Eu provavelmente quero, enfim, crescer, quero me desenvolver, etc. Então, o que na tua empresa, quando você recebe um feedback e que você está ali querendo se desenvolver, o que as pessoas falam para você? O que é necessário para você sair da posição A que você se encontra para você ir para essa posição B? E aí vai ter ali uma série de feedbacks. Algumas pessoas vão falar para você, olha, você precisa melhorar a sua comunicação. Então, assim, quem são as top 3 pessoas de comunicação que você se identifica mais e que poderiam te ajudar nessa jornada? Você vai lá, vai passar a seguir, vai pedir ali para a rede social te enviar uma notificação toda vez que essas pessoas te enviarem qualquer conteúdo. Da mesma forma, um líder pode receber um feedback, olha, você precisa ter mais pensamento crítico ou pensamento estratégico. Cara, quem são as pessoas... Ou ter um pensamento mais inovador. Cara, quem são as top pessoas que, né, hoje, seja no LinkedIn, seja no Instagram, ou qualquer outra rede, no YouTube, que eu possa consumir conteúdos. Por sinal, um grande diferencial, já que as pessoas estão tão viciadas ali no conteúdo curto, você fazer dois estratégias também, né? Não, sair um pouco também da rede social e migrar tanto para livros que você identifica, livro físico mesmo, para você equilibrar também, desconectar um pouco. Isso também, a leitura ela ativa outras partes do cérebro que vão te ajudar a fazer outro tipo de conexão e você não fica tão passivo ali, né? Apenas... Tem na leitura, na psicologia a gente estuda isso. A leitura em livro físico, por isso que eu perguntei, físico. Você vai que você me manda um Kindle também, né? Mas o livro físico, ele proporciona o exercício da memória. Exato. E de você manter o conteúdo profundo, porque você vai lembrar ele por mais tempo, né? Exato. Então, a questão do livro, e outra coisa que tem acontecido bastante, né, é você, se continuar no digital, você passar a consumir conteúdos mais profundos no YouTube. Então, eu estou falando de vídeos de 15, 20, 30 minutos, ou uma plataforma mais recente, que é o Substack, que são newsletters, né, de pessoas que só escrevem, né, como se eu perdi, cara. Como que é? Substack. É S-U-B de bola, S-T-A-C-K. E aí essa plataforma é uma plataforma de artigos, né? E aí conforme você vai colocando ali teus interesses, ele também funciona da mesma forma. Se você vai querendo saber mais sobre estratégia, ele vai te enviar coisas de estratégia. Se você quer mais de marketing, vai vir de marketing, enfim. Acho que tem outras estratégias para a gente não ficar refém dos conteúdos curtos. Mas eu entendi. Porque aí você consegue fazer essa curadoria para onde você quer, né? Primeiro, o que eu quero da minha vida profissional, pessoal, e vou por ali. Exatamente. Isso aí, então, cara, você estava falando, eu peguei até aqui um print da sua palestra, né? Você fala assim, ó, como sempre vimos o conceito de carreira e como já vemos nos dias de hoje que mudou, né? Esse print aqui. Eu lembro. Primeiro, não vai dar para vocês verem, mas o André ele explica que o que era uma carreira meio que linear, você é auxiliar, assistente, gestor, diretor, linear. Agora já não é mais, né? Explica isso aí pra gente, porque talvez você vai, você volta, você para. Sim. Pra fechar com chave de ouro lá, você falou no final da tua palestra que você... Cara, não sou só o André da Futuro SA, sou o Futuro SA também, mas eu sou também um palestrante,
tem várias... Escritor, né? Escritor, 4 livros e tal. Então tem várias... Esse processo da carreira, vocês já viram que mudou e está acontecendo essa... O que acontece, né? Como eu falei lá na palestra, a gente tem um aspecto demográfico que as pessoas estão vivendo mais, né? Então, se as pessoas estão vivendo mais, significa também que as carreiras vão ser mais longas, né? Porque essas pessoas, diferente do que a gente estava habituado no passado, que as pessoas se fez uma apresentavam... gracinha lá com a idosa de 42 anos, né? Eu tô cá então com 44. Eu também. Eu tô morto também, né? Só para o pessoal saber, né? Dando spoiler aí para o pessoal contextualizar. Tem uma notícia de um jornal de 1904, e a notícia era que o ônibus tinha atropelado uma velhinha de 42 anos, né? Por que velhinha? Porque na época a expectativa de vida era baixa, era de 30 anos, 30 e poucos anos e tal. Só que as pessoas vivendo mais significa que as pessoas vão trabalhar por mais tempo. E trabalhar por mais tempo não significa que as pessoas vão ter o tipo de carreira que o RH tradicionalmente busca nos currículos, né? Não vai ter ali uma carreira certinha. O André fez a faculdade de ponta, depois ele estagiou na empresa espetacular, aí ele foi efetivado, aí ele virou analista, ele virou coordenador, virou gerente, etc. E tudo isso tem que ser perfeito, sem pausas na carreira, né? Ele tem que sair de uma empresa para outra, ficando 4 ou 5 anos naquele cargo e tudo mais, tem que estar tudo certinho. Só que o mundo não está mais assim, né? Se a gente for conversar com 100 pessoas, provavelmente a gente vai ter umas 95 pessoas que vão falar, não, André, eu passei já por um processo de demissão, né, demissão voluntária, ou eu mesmo, chegou um momento que, sei lá, meu filho nasceu, eu decidi dar um tempo, fui fazer um curso não sei aonde, me desenvolvi, o outro não, eu estava com 25 anos e fui empreender. Eu estava aposentado e me chamaram. Me chamaram de volta, eu voltei. Então, assim, a gente vai ver uma série de ciclos que eles não são mais lineares. O que vale, então, já que os ciclos não são lineares? Quais são as experiências que tanto o Leandro quanto o André tiveram e quais resultados eles geraram? Porque, no final das contas, é isso que importa para a empresa. Como é que o André se comportou nessas diferentes mudanças? O que ele aprendeu? O que ele errou? Como é que ele se comportou diante desse erro? Como é que tudo isso que o André experimentou na sua vida profissional serve para o nosso momento na empresa? É essa a pergunta que a gente tem que fazer e não olhar se teve espaço em branco, se o André saiu daqui. Óbvio que tudo isso é importante, isso também conta uma parte da história. Mas às vezes a gente esquece do principal. O que essa pessoa está trazendo de valor para essa organização? Maravilhoso. Então esse é o principal ponto de reflexão. Que você, inclusive, eu peguei uma chave que você colocou, porque não necessariamente a pessoa que trabalhou em 3, 4, 5 empresas, ela aprendeu algo diferente, né? Ela pode ter, nessas 5 empresas, ter feito a mesma coisa, né? Exatamente. É interessante você pegar a experiência, os desafios, os projetos, né? Porque senão, eu tenho 10 anos de experiência. É mesmo? Até dei o exemplo lá das pessoas que eu entrevistei ao longo da minha carreira como executivo, né, de RH. Às vezes a pessoa, não, eu tenho 10 anos de experiência. E quando eu via, na verdade, a pessoa tinha 1 ano de experiência repetindo a mesma coisa ao longo de 10 anos. Então, às vezes, é melhor você ter 10 anos de experiências do que 10 anos de experiência. Adorei. Repete. É melhor você ter 10 anos de experiências na carreira, né, dependendo do contexto, do que 10 anos de experiência, que normalmente é o que as pessoas falam. Vou fazer um corte. Isso. Tem um ali que você fala muito, né? Inclusive é o grande trabalho da Futura SA. E aqui, quando a gente fala assim da geração flow, das carreiras, são os cenários, né? Você colocou lá para nós assim, o André expôs, né, esses estudos, essas pesquisas que eles fazem com os clientes e fora dos clientes deles. O seguinte, o futuro, entre aspas, presente, vou bater aqui, o nosso amigo vai brincar comigo, do trabalho. Os cenários, olha só, geração flow, carreiras mais longas, que é o que está acontecendo, né? Parece que é lá no futuro, não, mas está acontecendo hoje. A nova competição por talentos, os polímetras digitais, que é tudo isso que ele está explicando aqui para nós. A ameaça IA para os júniors,
uma liderança ambidestra. E aí, cara, inclusive lá no Conar, esse ano, teve uma vasta, um processo de conteúdo falando sobre inteligência artificial. Tinha de manhã, de tarde, de manhã, de tarde, de manhã, de tarde, de manhã, de tarde. E aí, em quase todos que eu assisti, falava-se o seguinte: então, o pessoal tá com medo à toa. Não é que vai pegar o emprego das pessoas, vai acabar com o emprego, não é isso. Vai mudar como mudou, né? Desde a máquina a vapor, né? Aqui no Mato Grosso, quando eu comecei a trabalhar no agro em Goiás, era cortar cana com um podão, né? Um negócio gigante. Hoje, com as colheitadeiras, não é que esse que cortava a cana com um podão foi mandado embora e perdeu o emprego. Ele tinha que largar esse facãozão dele ali e aprender a trabalhar, a operar uma máquina. É isso. Acredito que a IA é isso. Mas, e você fala muito isso dos júniors. Ok, quem ainda não utilizou alguma das inteligências artificiais, mas quem já utiliza. Vocês estão vendo essa mudança? Ah, não, tem um medinho aí, Leandro, para ficar em paz que vai roubar o emprego. É lógico que alguns empregos, talvez mais operacionais, eles vão acabar. A sensorista de elevador acabou, né? Beleza. Mas como que vocês estão vendo esse conflito, né? IA, mercado de trabalho. Vamos lá. Estamos no RH. O que a gente tem que falar para a turma? Olha para esse lugar aí. Sim, a gente tem que sempre pensar que o seguinte: qualquer tipo de trabalho e função na empresa, ele existe para resolver um determinado problema, certo? Beleza? O que acontece, que a gente tem que pensar, não é a IA como ferramenta, é a IA, como é que ela muda os tipos de problemas que precisam ser resolvidos na empresa. Então, deixa eu tentar me explicar, né, um pouquinho melhor. Vamos imaginar lá os datilógrafos. Por que os datilógrafos eram tão importantes e fundamentais a ponto de ter cursos, as pessoas, né, terem que digitar e tudo mais? Eles eram ultra úteis por conta de um problema que eles resolviam, que era o quê? Não errar na digitação, que o maior problema era o quê? Pessoas que digitavam, erravam, e você tem que pegar aquela folha e tem que jogar fora, né? Porque era todo analógico. Então, o principal problema que o datilógrafo resolvia era digitar rápido, sem erros, certo? Certo. Aí, pô, beleza, chegou o computador. Não foi o processador de texto necessariamente, o Word, o que chegou, que tirou o cargo do datilógrafo, porque a digitação ela continuou sendo importante, não é? As pessoas, todo mundo virou meio que um datilógrafo digital. Sim. Só que o que o Word, né, o programa e o computador trouxeram foi eliminar o problema de não precisar de evitar o erro, né? Porque o erro agora, ao invés de eu rasgar a folha, eu apenas apertava, deleta, né? Ao invés de eu escrever amarelo, eu escrevia amarilo. É só botar aqui e põe amarilo, não tem problema. Então, assim, a gente tem que pensar na substituição do trabalho em relação a, cara, considerando o que a IA está fazendo a partir de agora e olhando o meu cargo hoje ele resolve os problemas A, B e C. A IA que está chegando aqui, ela resolve quais desses problemas aqui? Se ele resolveu o A e o B, eu ainda tenho o C. Mas só que a IA fazendo isso, ela também vai gerar outros tipos de problemas a serem resolvidos. Como você falou, assim, poxa, agora o problema é tipo, como eu opero uma máquina? A máquina vai ter seus problemas na hora lá de colher a cana. Perfeito. Ele gera algum outro tipo de problema, imprecisão, alguma coisa vai ter de problema na introdução da máquina, não é? Sim. Então, novos problemas surgem. Então, esse é o pensamento, a gente olhar os cargos como um combo de solução de problemas. Se você olhar o seu cargo apenas como uma pessoa que responde e-mail, que responde o WhatsApp, aí só era uma pessoa só boa em planilha de Excel, que hoje você só manda como que você comentou, né? Exato. Aí você vai ter um problema. Então, daí a importância da gente conhecer cada vez melhor o negócio, saber conectar o que a gente está fazendo com a solução que o negócio precisa. Porque se a gente entrar no piloto automático, a gente sem saber, a gente já está automatizado. Só falta uma tecnologia
vir substituir a gente, né? A gente é um robô já. Se a gente trabalhar sem pensar, nós já somos um robô. E tem, eu vi, cara, agora eu não lembro de onde foi, né? Não um estudo, né? Mas um artigo que falava, né? Que você falou assim, me veio, né? Que algumas pessoas, e isso aqui já é uma parte do seu corpo. Sim, Isso total. aqui já é algo seu. Inclusive, você tem HD aqui, você tem um HD aqui, ó. Perfeito. Né? Ou na nuvem, que seja, mas que é meio que um robô, Isso é uma extensão do seu uma corpo. extensão do seu corpo. Cara, e aí, o que nós do RH devemos nos preocupar nesses dois grandes pilares que a gente falou até agora? Primeiro, na formação do líder, e seja ele qual for, qual hierarquia, né? Aquele de frente lá na linha mesmo de trabalho com a turma, aquele da liderança mediana e a alta direção. Como que o RH pode apoiar esse líder, né? Falando de negócio, e como que a gente consegue, ou para onde que você acredita que a gente tenha que olhar para desenvolver essa turma e diminuir esse frenesi louco, tá? Vai acabar a mão de obra, vai acabar o emprego, né? Quais os dois dados que o RH hoje, que está assistindo a gente ou ouvindo, ele tem que dar uma olhada? Líder e a formação. Eu acho que antes de entrar ali na situação da liderança, o RH precisa ter respostas para algumas perguntas. Eu faria boas perguntas antes, né? Eu faria, cara, a minha empresa, para onde ela está indo nos próximos 2 ou 3 anos? O que ela quer atingir? Qual a diferença do que ela está fazendo hoje, em 2025 ou 2026, para como ela quer estar em 2028, 2029 ou 2030? Porque, assim, a gente sabe que desenvolvimento de liderança, por mais que eu faça algo em 2025, eu não mudo do dia para a noite. Sabendo disso, eu preciso saber qual é a diferença do cenário atual da empresa para o que ela deseja, porque tudo que eu vá construir e plantar as sementes hoje, eu vou colher os frutos ao longo dessa jornada. Então, se eu sei para onde a empresa quer ir, a segunda pergunta é: qual é o perfil de liderança que a empresa precisa para ela chegar onde ela deseja, né? Onde ela quer chegar? Porque pode ser um perfil de liderança bastante diferente do que a empresa tem hoje. E se ela tomar essa decisão, ela falar, não, a gente precisa de um modelo de gestão que seja uma liderança mais ambidestra. Não pode ser mais o chefe que é assim, que é assado, tal, tal, tal. Que é a base que você está falando, então, é da cultura, né? Sim. Não falou até, mas que é a cultura. Peraí, o que eu quero aqui? Eu tenho um jeitão de ser da minha empresa, Isso, né? e eu quero ter um outro jeitão, né? Então, assim, tem uma série de estratégias para fazer isso acontecer. Que normalmente o RH acaba indo direto para um treinamento de liderança, sendo que Boa. o treinamento é apenas uma das possíveis estratégias para você, no final, escalar, desenvolver essa cultura ao longo do tempo. Porque, assim, se esse é o novo perfil de liderança, o time máximo de gestão da empresa ela vai precisar tomar uma série de decisões, às vezes difíceis. Porque muita gente que trouxe a empresa até onde ela chegou não necessariamente vai ser o tipo de modelo que a empresa precisa daqui para frente. Então, assim, são decisões, por isso que eu estou falando que vai além do desenvolvimento de liderança, ele também tem a ver com decisões de perfil de pessoas que você quer manter dentro da empresa, porque cultura não é só quem você contrata, é também quem você não quer manter na empresa. Cultura não é só o que você valoriza, reconhece e pratica, cultura também é o que você tolera. Né? Então, se você tolera determinados comportamentos que não vão ser positivos para sua empresa no médio e longo prazo, muito bom. Por mais que você fale coisas diferentes disso, as pessoas estão vendo aquele líder no dia a dia, é o que manda. O comportamento daquela pessoa, como ele é um líder super sênior, as pessoas vão tentar o quê? Repetir aquele comportamento, porque aquela pessoa valoriza aquele comportamento. Perfeito. E da formação? Da formação de pessoas em relação à questão de substituição de trabalho. Porque hoje tem essa, né? Não, tá faltando gente em todos os lugares. Sim. Aqui no Mato Grosso, São Paulo, Rio, Goiás, não interessa. Ah, tá faltando. Então, onde que o RH olha, que você acredita que a gente pode... Acho que o primeiro lado, assim, o negócio de quando a gente fala tá faltando gente, não tem gente qualificada, a primeira coisa é a gente, como RH, também ter um olhar de como a gente está trabalhando para contratar pessoas. Porque como a gente falou daquele negócio da carreira linear, às vezes a gente está enviesado
para olhar profissionais que tenham características perfeitas, entre aspas, né? Bem ali redondinho, sem essas nuances que a gente falou. Se a gente colocar muito critério desclassificatório, muita gente vai Perde mesmo. Perde. Ajudar. Exato. E outras empresas vão aproveitar essas Perfeito. pessoas que têm experiências diversificadas, etc. Então, esse é um lado. Afinal, são 8 bilhões de pessoas. Exato. Não é possível, né? Gente aí. Isso. Só no Brasil, 200 milhões, né? Então, tem... Tudo bem, tem aposentado, tem criança. Vamos botar 100 milhões aí, né? Enfim. Tem esse lado. O lado do desenvolvimento das pessoas, eu acho que o RH também conectado com essa conversa que a gente falou daqui a 2, 3 anos, 5 anos, conectado para onde a empresa vai, ela precisa fazer um trabalho de trás para frente. Se a empresa vai fazer isso aqui, ela vai utilizar tecnologias A, B e C, cara, como é que está o meu corpo de funcionários hoje? Tá. Eles estão preparados para essa realidade que a empresa deseja? Porque se eles não estão, todas essas pessoas estão em risco, se não houver um investimento da empresa em capacitá-los, em desenvolvê-los, etc. Isso pelo lado da empresa. Agora, pelo lado do funcionário, também ele precisa saber o que vai ser exigido e demandado dele daqui para frente. Perfeito. Porque se ele não sabe o que ele tem que aprender, o que ele tem que desenvolver. Sim. E entra aí um papel da liderança importante em traduzir, às vezes, estratégias que são muito complexas, né, em ações que cada indivíduo precisa fazer. E ele dá ali olha, a gente daqui a 2 anos vai passar a fazer isso, é bom que você comece a aprender A, B e C. Aqui na empresa a gente vai oferecer um curso A, mas olha, segue essas pessoas, lê esses livros, faça esse tipo de curso, enfim. As estratégias de desenvolvimento elas precisam correr em paralelo, acho que tanto da empresa quanto do próprio funcionário. Mas dá para perceber, quem está ouvindo a gente, que tem um aspecto aí proativo do profissional, líder de RH, de entender esse futuro da empresa para você fazer o plano de trás para frente. Ele também é responsável, né? Exato, O profissional é construir. responsável a correr atrás. Porque senão a gente acaba entrando num piloto automático. Terceiriza, deixa eu fazer o benchmark. Talvez o benchmark que funciona super bem lá na empresa A, B, C, na Amazon, na Apple, na Netflix, cara, não tem nada a ver com a sua realidade. Né? Às vezes você está no interior do Brasil, às vezes você é uma empresa de 50 pessoas ou de 100 pessoas, às vezes a sua solução vai ser única para você. É bem local, né? É bem específico. Né? André Souza, esse foi o nosso episódio. Agradecer, André, a sua participação aí. Fala para nós, quem quer falar com o André, quer falar com a Futuro SA, onde que a turma te procura e te acha? Super fácil. No site futurosa.com.br, muitos materiais gratuitos, blog, materiais para baixar, relatórios de tendências, pesquisas, materiais gratuitos para vocês baixarem à vontade. No LinkedIn é só me procurar, André Souza Futuro, que você já vai me achar. E no Instagram, Futuro_SA. E é ele que responde, tá? Eu tirei a prova hoje com ele, é ele que responde. Isso. Agradecer vocês que ficaram aqui conosco até agora. Já dá um like, já manda esse episódio para várias pessoas que você conhece, seja ela de RH ou não. Siga a gente aqui no canal e Conar 2026. Contamos com a sua participação. Vamos fazer de Mato Grosso a maior delegação lá em São Paulo, beleza? Andrezão, obrigado, querido. Um abraço. Obrigado pelo convite. Obrigado vocês que ficaram aqui até agora. Tchau, pessoal. Tchau, tchau.